estamos aqui no Colégio Polivalente, exatamente na turma do terceiro ano tarde, para dar início a mais um projeto inédito dentro do universo das escolas públicas do Cariri, que é fazer projeto de desenvolvimento de aulas de diversos professores, né? E principalmente temas atuais, que é uma coisa muito chamariz no Enem. E para dar início a essa coisa maravilhosa, essa inovação, usando as novas tecnologias como ferramenta para a educação, e mais uma vez o Polivalente está na frente, porque sai muito na frente das outras escolas. Nós vamos dar isso um grande tema hoje, um tema que abalou o Brasil no mês de junho, que alguém já disse que junho ficou na história, que são as manifestações populares que assolaram o Brasil em plena época da Copa das Confederações. É bom lembrar que esse tema chamado manifestações, elas ocorreram em várias partes do mundo, com uma diferença básica. Se eu citar para vocês, todas as grandes manifestações que nós tivemos no mundo, elas tiveram um foco muito bem claro, que é o que nós não tivemos no Brasil. Por exemplo, se eu citar para você aquela chamada Occupy Wall Street nos Estados Unidos, que era contra a crise mundial, o movimento das vadias, que era contra a quantidade de estupros que estava ocorrendo contra as mulheres, os indignados na Espanha, os indignados no Chile, que era contrário a corte de gastos na educação, contrário de gastos nas áreas sociais na Espanha, contra as ferramentas para combater a crise. Então as manifestações, elas são muito bem focalizadas. Diferentemente da nossa, a nossa ela começa em junho com um movimento que inicia em São Paulo, o chamado Movimento Passe Livre, que tem como foco a redução das passagens de transporte público. Extremamente correto, extremamente viável. O problema é depois desse grande objetivo da redução das passagens, que aí começou a passar do estado de São Paulo, entrar em Brasília, chega em praticamente todos os estados, com manifestações extremamente diversas sobre os temas. Por exemplo, nós condenamos a Copa do Mundo, os gastos na Copa do Mundo, a ética na política, a favor do casamento gay, contra a violência da polícia. Então, de repente, nós perdemos o foco, nós perdemos a liderança, de tal forma que não sei se realmente, como alguns apressadamente disseram, que finalmente o gigante adormecido acordou, que o Brasil chega de corrupção, que o Brasil desenvolveu uma criticidade. Não vejo por esse lado, porque a criticidade ela não é algo temporário. A criticidade sempre aflora quando há injustiça. Não é o caso do Brasil. Nós acabamos de sofrer um problema gravíssimo, que foi a espionagem americana, e que nesse processo de espionagem coloca em xeque o nosso processo de soberania. E nem por isso ninguém foi às ruas condenar isso. Nós tivemos alguns casos de corrupção pós-manifestações que também ninguém chegou a voltar às ruas. Então, o que mostra que essas manifestações não teve nada de concentração política. Não é que a população diz chega. Entendo mais como modismo. É uma pena. Me permite quem compreende diferente. Mas eu tenho todos os argumentos para justificar que foi mais dentro da ótica do modismo. Até porque muitos saíram às ruas sem saber qual era o real objetivo. Como é que eu estou, por exemplo, lá no movimento As Vadias, que também chegou ao Rio de Janeiro, ao mesmo tempo eu levo um cartaz a favor do casamento gay, ao mesmo tempo contra a corrupção, contra a ética. Afinal, o que nós queremos? O que nós queremos para nós mesmos? Entendo que o maior problema que o Brasil hoje passa, um problema que é Brasil e mundo, que é uma crise de representatividade. Eu acho que o que nós poderíamos estar lutando é por essa conquista, que durou tanto tempo para se chegar. E hoje ela passa por uma crise porque ninguém nos representa. Nós escolhemos nossos representantes, quando eles chegam lá, eles esquecem quem os escolheu. Então eu acho que o momento chave no Brasil era esse. É você parar e pensar e dizer assim, o que é que nós queremos? Nós queremos lutar contra o quê? Vamos focalizar nossas ideias, vamos focalizar nossas manifestações, não, vamos deixar de ser movimentações apartidárias. O que são movimentos apartidários? São movimentos que não vai ter um partido político por trás. Vamos usar as redes sociais para ajudar nessas manifestações. Vamos saber utilizar a ferramenta das redes sociais. Vamos utilizar esses movimentos para criticar realmente o que se passa de ruim no país. Será que é só a classe política que é corrupta? Será que a corrupção ela não está presente em todas as esferas? Será que primeiro, para se combater a corrupção, não é primeiro você fazer essa lavagem dentro de você, dentro do quintal da sua casa, para depois você combater a corrupção? Como é que eu salvo para combater a corrupção lá fora se eu mesmo, eu passo um sinal vermelho, se eu furo uma fila? Isso é desvio de conduta. Não se combate uma ação
a partir somente de uma gradação. A gradação sempre será atendida quando você começa de pequenas ações, começa de você mesmo. Esses elementos são fundamentais para você ter a ideia de uma conscientização. E não é uma pena, não é o que nós temos na sociedade brasileira. Nós, primeiro, não estamos sabendo nem usar nem nossas redes sociais, que é a grande ferramenta, que é a grande democratização do conhecimento, juntamente com a internet, nós não estamos sabendo isso. Como é que nós podemos dizer que essas manifestações, ela foi fruto da politização do povo brasileiro? Ela foi fruto de um movimento que começa em São Paulo e de repente vamos criticar a Copa do Mundo, que são os mesmos que servem para criticar a Copa do Mundo quando o país foi escolhido, que foram às ruas agradecer que o Brasil tem escolhido para uma Copa do Mundo. Ou ninguém sabia que a FIFA ia fazer essa interferência. Todo mundo sabe. E aí eu parabenizo o povo de Nova York, quando Nova York se propôs a ser sede dos Jogos Olímpicos, a sociedade foi às ruas pedir, não vai ser sede, nós não queremos. Por que não querem? Porque os gastos vão aumentar. Aí é um processo de politização. Não eu ir para a rua, como Copacabana, banda da Bahia tocando, e o Brasil escolhido Copa do Mundo, escolhido Jogos Olímpicos, todo mundo vibrando. E agora eu sou contra. Por que só agora você é contra? É porque a FIFA vai mandar no país. E desde quando a FIFA produz uma Copa do Mundo, um grande evento, ela não muda as leis? Ou você vai dizer que não sabia? Se não sabia, é porque você não tem conhecimento. E você não tem conhecimento, é um processo de politização. Então tem que deixar muito claro. Junho vai ficar na história porque são manifestações recentes do Brasil de forma ineditíssima, né? A última, aquela questão dos caras pintados, aquela coisa toda. Então faz muito tempo que nós não temos uma dessa. Mas não no sentido que realmente era para ser, que era no sentido que a sociedade brasileira está alerta para os desmandos dos políticos e de todas as outras classes sociais. E não é o que nós vemos no Brasil. Muito obrigado.